Boa tarde. Meu nome é Simone Meirelles. Sou formada em psicologia e fui monitora de psicanálise na PUC de Goiás. Sejam bem-vindos. Eu vim aqui até vocês para falar um pouco mais sobre a vida de Freud e especificamente hoje sobre a carreira médica dele, que vai de 1881 a 1885. Então, o que aconteceu nessa época? Freud formou-se como médico na Universidade de Viena. Então, ele continuou trabalhando no laboratório de fisiologia de um professor dele chamado Bruck. Então, ele fazia pesquisas na época no sistema nervoso de animais inferiores. Você fez pesquisa, a primeira foi com enguias, que é aquele peixe que parece uma cobra, né? Que tem capacidade potencial de elétrica, né? Que dá choque. Com enguias, fez pesquisa com peixes, com lagostim, que é uma espécie de lagosta. Então, o que era? A questão dele, ele era cientista, pesquisador, usava muito o microscópio para poder ver as células nervosas. Naquela época, nem era chamado de neurônio, eles estavam descobrindo ainda essas coisas, para ver como que era a estrutura, né, anatômica delas, e esse aí era o que ele fazia antes. Então, ele continuou, né, com o Bruck por um tempo, e só que não pôde mais ficar. Então, o que aconteceu? Ele saiu desse laboratório de fisiologia do Bruck para a carreira prática, né, de medicina, de médico mesmo. E o que foi o acontecimento principal que fez essa passagem, né, de uma área para outra? Segundo o Freud, que ele descreve na autobiografia, foi porque o ex-professor dele, o Bruck, advertiu ele, aconselhou ele a não fazer carreira teórica para virar professor igual o Bruck. Por quê? Cada condição financeira do Freud, que a família dele não tinha muito dinheiro, ele também não. Às vezes o pai tinha que aceitar até presentes e empréstimos da família da esposa dele, né? Então, o Freud, na época da faculdade, sabe, quando a gente está na faculdade ainda não trabalhou, não tem dinheiro, e não tinha, né? Não tinha muito dinheiro. Então, as pesquisas, às vezes, ele publicava alguma coisa, ganhava, mas era pouco. Fez algumas traduções também, né? Ganhou um pouco em cima disso. E bolsas da universidade. Tá, mas era pouco, né? Então, o que o Bruck falou? Olha, para a carreira teórica, não, melhor você não ir, vai fazer alguma coisa que te dá recursos financeiros particulares, né? Então, aí, segundo o Freud, isso fez ele sair, pelo conselho do próprio Bruck, fez ele sair lá do laboratório e ingressar na carreira médica. Só que o Ernest Jones, que é o biógrafo que eu sigo, que eu leio, ele falou que ele achava que não era bem assim, porque ele achou que o que decidiu, o que fez ele decidir mesmo essa mudança, foi ele ter se apaixonado por uma mulher, que foi a futura esposa dele, a Martha Bernards. Então, segundo o livro, ele conhece ela e num jardim lá da cidade, um dia lá de junho, do mês de junho, gosta muito dela, cortejou ela, e no dia seguinte desse encontro, já chegou para o Brook e já falou, ó, vou sair, né, decidi. Então tem essas duas versões, né, a versão apenas do Brook, que aconselhou isso, e tem a versão da paixão dele pela Marta. Então, se ele fosse casar, tinha que arrumar dinheiro. E a gente vai ver que toda essa questão dele, do dinheiro para poder casar, permeia muito a história dele. Então, ele está sempre querendo arrumar alguma coisa para antecipar o casamento. E assim, então ele e essa esposa, né, que então não era esposa ainda, ela depois foi morar em outra cidade, morava em Wandsbek.
Então, o Freud eles mandavam muita carta um para o outro, e ele não havia com tanta frequência. Então, dizem que esse foi o motivo maior, né, mulher. Tem um amigo meu que comentou, que é um colega dele de música, lá nossas aulas, que eu faço aula de música, que ele, quando apaixonou numa mulher, ele já deve ter casado com ela já agora. Ixi, foi rapidinho, ele já não. Igual foi assim, no outro dia já falou, não, vou montar um negócio próprio para casar. Então, esses motivos. Então, essa transição, além da questão do dinheiro, era assim, se o Freud quisesse ficar no laboratório, não ia ser muito bom para ele. Porque a estrutura de lá era assim, era o Freud, acima tinha 2 assistentes do Bruck, e acima mesmo o próprio professor, que era o Bruck. Então, tinham 2 assistentes e um professor. Então, para ele chegar no topo, ele tinha que chegar primeiro assistente, depois a professor. Então, na época, tinha uma questão, sim, às vezes as pessoas só saíam do carro quando morriam. Então, ele via a diferença de idade dele para os assistentes, não era tanto, ele ia ter que esperar muito, muito tempo. E até para ser professor, talvez mais ainda. Tanto que num depois, né, o Ernest Jones analisa aqui, o sucessor do Bruck só foi morrer, ou seja, Freud seria o próximo da lista, mas o sucessor do Bruck morreu, Freud tinha já 69 anos. E essa época que ele foi para o hospital, que ele saiu do laboratório, foi para o Hospital Geral de Viena. Ele tinha 20 e poucos, 26. Então, para ele esperar era um pouco complicado. Um desses assistentes que chamava Fletcher, inclusive lá na frente vou falar no próximo vídeo também sobre essa pessoa que foi importante na vida dele. Era assistente, né? E o Freud, nessa época aí, que depois ele largou o laboratório, ele chegou a pensar, nossa, se ele morresse, eu pegava a vaga. Mas ficou quieto, né? Não falou nada. Só que um outro, que também queria a vaga, falou abertamente. Se o fulano, se o Fletcher morrer, fica a vaga dele. Aí o Freud ficou chocado. Como que ele fala isso? Mas ele mesmo pensou isso também, né? E essa questão do Fletcher, nesse final aí dessa passagem dele pelo laboratório, ele criticou, pegou um trabalho do Fletcher sobre as fibras nervosas lá, e o Freud deu uma criticada assim no trabalho dele e usou um método para analisar o trabalho dele que depois o próprio Freud falou, não, esse método não fui feliz não foi bom esse método não. Então ele deu uma criticada assim meio né, pesada para a época, e depois o Ernest Jones até fala não, talvez isso também tenha refletido a sensibilização dele, né, por estar ali, continuar no laboratório, e talvez também a relação que ele tinha de infância com o sobrinho John, que ele fala que tinha muita ambivalência, admirava demais o John, mas também eles brigavam muito. Também tinha esse lado do ódio da competição, né? Então ele falou, provavelmente também ele tinha isso com o Fletcher. Porque as nossas relações nos primeiros anos, elas acabam se repetindo, né? Depois você atrai pessoas parecidas, né? Então ele chegou a falar, com o Fletcher pode ter sido também uma repetição do sobrinho, do John. E o Fletcher também lá na frente vai aparecer como um dos casos que não deu certo as pesquisas do Freud com cocaína. Né? E aí a gente vê né, nesse texto da cocaína que ele também admirou muito, né, o Fletcher na época. E depois só foi tratar ele de um vício de morfina
tentou usar cocaína para tirar a morfina, mas não deu certo. Enfim, então, aí o Freud, depois que ele conhece a Martha Bernhardt, que é a futura esposa dele, segundo o Ernest Jones, o que foi decisivo para o Freud sair do laboratório do Bruck para ir para o hospital, né, pegar a medicina prática, foi a paixão que ele teve pela Martha. Então, a Martha Bernhardt foi a esposa do Freud, ele a conheceu, e um dia que ele a cortejou num dos jardins da cidade, ele, coincidentemente, no dia seguinte já foi no Bruck e pediu as contas, né? E saiu. E aí ele planejou, né? Planejou ir para o Hospital de Viena, ficar lá 2 anos. Nessa época eles moravam lá também, né? Então, mas ele acabou, ficou 3 anos e 1 mês. Era uma espécie, gente, de que eles chamam de residência médica. Atualmente são os residentes, né? Em medicina. Então, quando ele formou-se em medicina, não tinha o lado prático, assim, eles não tinham muito contato com os pacientes. Então, é nesse período aí do hospital é que ele teve a parte prática da medicina. Então, primeiro é que ele foi para o Hospital Geral de Viena, na parte de cirurgia, né? Ele ficou 2 meses na parte de cirurgia, achou desgastante. Depois ele foi para uma outra área lá, com um chefe dele, era um médico que chama Nathanael. Então aí que ele começou a ganhar um salário. E aí o Bruck faz uma carta de recomendação para o Nathanael, né? Então ele fica 6 meses com ele. E aí, aos 27 anos, o Freud vai trabalhar com o Meinert. O Meinert era um outro professor que ele admirou tanto quanto o Bruck, embora depois ele teve algumas discordâncias. Mas então, quem substituiu o Bruck mesmo para ele foi o Meinert, né? Meinert. Então, quando ele era aluno, uma das poucas aulas que o Freud tinha interesse eram nas aulas dele, né? Que o Freud nunca gostou muito de medicina, assim. Ele entrou mais para poder descobrir, era uma área em que ele podia pesquisar. Ele queria conhecer os segredos dos homens, da humanidade, né? Então, mas a coisa do médico mesmo, ele nunca gostou, assim. Então, ele ficou, então, 5 meses com o Meinert. Aí ele teve contato com a psiquiatria, né? Que então foi a sua principal experiência com psiquiatria, foi com o Meinert. Então Meinert, na época, era considerado o maior anatomista do cérebro, naquela época, né? E como psiquiatra, o Freud nem tanto, assim, não admirou tanto, né? Mas como um anatomista do cérebro, ele era um dos melhores. Então, assim, então o Freud meio que venerou ele, né? Era uma figura de autoridade, né? Substituiu o Bruck. Então ficou esse tempo com ele aí. Aí ele foi para outros setores, foi para a dermatologia, foi para a oftalmologia também. Então, era uma coisa, você lê os textos, eu que li, né? É muito. A gente vê mesmo um residente num hospital, as dificuldades. Então, assim, tinha hora que não tinha remédio. Um dos chefes, na época, um dos setores que ele trabalhava, era muito econômico, então não comprava remédio, comprava os remédios baratos, não dava muitas condições, né, boas para poder o médico atuar. Até o Ernest Jones fala assim, nossa, o Freud ficou tão nervoso com isso que falou, não, na hora que eu sair aqui do hospital, eu vou publicar essas coisas, né? Mas dizem que não publicou.
essas dificuldades que todo mundo tem. Então, teve uma hora que ele quase larga o hospital, porque ele tinha planejado, tudo tem a Marta no meio, ele tinha planejado visitar ela em Wandsbek, e aí não foi, porque coincidentemente, dois assistentes que tinham lá foram voluntários para agir numa questão de cólera que estava tendo na fronteira lá, estava tendo um problema de cólera, eles precisavam urgente de alguns médicos. Esses assistentes foram, e o chefe do Freud também tirou férias, e ele falou, mas e as minhas, né? Ele, sim, por um triz, assim, ele não larga tudo e fala, não, vou ver minha noiva, vou ver, né, a minha amada, mas aí alguns amigos dele seguraram ele, falaram, fica, né, não faz isso não. E ele ficou. Então, como ele ficando, acabou que ele ganhou um espaço lá dentro, já tinha 106 pacientes em 10 enfermarias. E aí ele virou, o salário deu uma melhorada. E aí, em 1985, ele virou conferencista de neuropatologia. Então, a questão dele foi o cérebro mesmo, né? Então, ele queria ver as doenças do sistema nervoso. Então, aí ele ganhou, só que ele não estava interessado, era no prestígio profissional. Ele queria casar mais rápido, né? Ele fazia tudo para planejar esse casamento, né? Então, depois que ele virou conferencista, entrou uma parte aqui interessante. Que quando ele deixou o laboratório do Brook, desistiu de ser professor ali, né, de ter a carreira teórica, ele sentiu, ele até escreveu para a Marta, né, falou, nossa, que a Marta vivia na outra cidade, ele falou, nossa, então eu me separei da carreira teórica, né, ele foi com pesar que ele se separou disso, mas ele falou, mas eu não, mas talvez não seja o definitivo, ele tinha comentado com ela, escreveu para ela. E aí, de repente, no hospital, né, nessa parte prática, ele tem a chance de se candidatar para ser professor de neuropatologia, de neurologia. E aí ele vai se preparar para fazer as provas e tudo. E aí tem que ter apoio dos professores, né? Tudo lá que você for ver assim dentro desse hospital era ter apoio de professor, ter votação, né? Se destacar, era muito competitivo, né? Nessa época também. Como hoje também é, né? Então ele se candidatou. E aí uma das provas era dar uma aula como exame, né? E aí essa aula que ele foi dar foi justamente dentro de uma sala que ele usava aquela sala quando era do Instituto de Fisiologia do Brook, a mesma sala que ele fez as primeiras pesquisas, né? Ele estava dando aula para poder ser professor, então ele escreve, assim, nossa, será que são presságios, são destino, tipo, saí daqui justamente porque eu não consegui a carreira teórica, mas olha aqui, eu estou dando aula aqui, justo aqui, e para ser professor, para a carreira teórica. Então, eu achei muito interessante, né? Tipo, ele saiu de lá, mas meio que aconteceu o que ele descreveu para a Marta, né? Tipo, me separei da carreira teórica, mas talvez não seja o definitivo. Então, ele consegue, né, essa vaga para neurologia, neuropatologia, consegue ser professor. E era tão assim exigente essas coisas na época, além de todos os testes que ele teve que fazer, ele teve que ir na polícia prestar depoimento.
né? Porque eles tinham que saber se a pessoa tinha caráter, se tinha bons antecedentes, se tinha honra, né? Então foi bem puxado, né? Só que ele foi conquistando. Então ele conseguiu esse cargo lá, né? Na carreira teórica que ele queria. E aí chegou também. Então, primeiro a passagem foi do laboratório para o hospital. E aí, como que ele saiu do hospital depois, né? Ele saiu do hospital, acho que foi 1885. 1885, depois de 3 anos e meio lá. Então, o que aconteceu que ele saiu, né? E ele também já estava agoniado, porque tudo que ele fazia era para poder arrumar dinheiro para casar. E ainda não conseguiu antecipar o casamento. Teve uma hora que ele até fala, escreve para a própria Marta, né? Ele fala assim: não vejo bem isso. Eu tenho de encontrar outro modo de tê-la como minha esposa. Tipo, já não estava, tipo assim, tudo que ele fazia ainda não dava, né? Então, ele pôs esse propósito para ele também. Então, o que ele fez? Ele viu uma oportunidade, que é essa oportunidade que fez ele se aproximar da psicanálise. Ele viu a oportunidade, ele traçou uma meta. O que ele falou? Se eu vou investir, né, tudo que eu tenho nessa chance, aí se não der certo, que essa chance já era em Paris, né? Era uma bolsa de viagem de estudos em Paris. E aí ele falou assim, mas se não der certo Paris, eu vou fazer de tudo. Muito concorrido, não sei se vou conseguir. Mas se não der certo, eu não vou voltar para o hospital de Viena, continuar do mesmo jeito, não. Aí eu saio do hospital e vou fazer a clínica particular, fazer outra coisa. Então ele traçou isso aí para ele. E aí o que aconteceu? Ele foi disputar a tal da bolsa. Que jeito que era essa bolsa? Mas que eram 6 meses que ele poderia ficar fora do hospital, no caso em Paris, e acho que eram US$ 240. Era florins, né? Naquela época, aí o biógrafo escreveu, traduzindo com dólares, mais ou menos US$ 240, o que era pouco para ficar 6 meses, né? Para se sustentar 6 meses. Mas ele teve que disputar com muita gente, né? Aí, mas disputou. Então, ele corria para um lado, pegar apoio de professor, para na hora de for analisar quem que vai, né? E aí tinha, às vezes, tinha um outro candidato que era sobrinho de um grande professor, ele falou, isso aí vai passar, né? Só que acabou que ele não entrou por conta da idade. Então, foi uma correria por apoio ali para ver se na hora da escolha ele conseguia, né? E aí a sensação, nossa, hoje que sai o resultado, aí o resultado não saía. E ele ficava na expectativa, né? Aí na noite que saiu o resultado, assim, um dia antes saiu o resultado, à noite ele sonhou que o Brook, que foi o primeiro mestre, né, falou para ele assim, olha, não sei se provavelmente você não vai ganhar, porque tem mais 7 candidatos que são mais favorosos que você para ganhar isso. Aí depois o Ernest Jones falou assim, coincidência ou não, ele tinha 7 irmãos, né, com quem ele disputava. Mas, enfim, chegou no dia e ele soube, ficou muito feliz, ele soube que ele tinha ganhado, né? E depois contaram para ele. É interessante porque o Brook apareceu no sonho, né, falando, mas falaram que ele só ganhou, algumas pessoas comentaram, porque o Brook intercedeu com muita força, né, para que ele ganhasse. Então aí ele ganhou,
para ele ficar esses 6 meses, mais ou menos 5 meses, né, em Paris, para estudar com Charcot. Então, aí começa a aparecer, quer dizer, o começo da história da psicanálise é quando ele vai para Paris, e aí ele fica exclusivamente para estudar a questão de neurologia. Aí a gente vai falar sobre a questão do Charcot, mas aí ele entra nas psicopatologias, entra na hipnose, entra todo esse preparatório para ele fundar a psicanálise depois. Então, eu vou ler aqui para vocês o jeito que ele ficou contente, né, de arrumar essa bolsa. O que ele escreve para a Marta, né? É doido com essa Marta. Ele escreve assim. Foi no dia seguinte que ele soube que ele ganhou, né? Então, ele ganhou por 13 votos contra 8. Aí escreveu para a Marta assim: Oh, como será maravilhoso! Chegarei com dinheiro, ficarei um bom tempo com você. Levarei algo encantador para você. Depois irei para Paris, me tornarei um grande savant. Voltarei a Viena como uma grande, grande auréola. Então nos casaremos logo. E curarei todos os pacientes nervosos incuráveis. E você cuidará bem de mim. E eu a beijarei até que você fique alegre e feliz. E viveram felizes para sempre. Então, essa foi a carreira médica dele. Então, em 1885, ele sai do hospital de Viena, né, o Hospital Geral de Viena, fica esses meses em Paris, né, com Charcot, e aí ele encerra essa parte aí de uma forma muito boa. Ele já está com 29 anos, teve a experiência prática dessa residência, entre aspas, né? E fez algumas pesquisas importantes, virou professor, né, de neurologia, se apresentou a Charcot como professor de neurologia e depois fundou a psicanálise. Então, assim, o que eu achei interessante desse capítulo, nessa fase aí do Freud, eu vi que cada dia que todo mundo vê assim, o nome do Freud, gente, ela é muito parecido com essa vidinha nossa de todo dia mesmo. Um residente passa por dificuldades que ele também passou. Então, só que a persistência dele, né? Então, quando ele estava arrumando apoio para poder conseguir ir para Paris e tudo, ele falava para a Marta, assim, ele ia atrás do apoio, mas ele meio que era meio convencido, no bom sentido, de falar assim, não, eu estou pegando o apoio de todo mundo aqui, mas eu sei que é porque eu sou bom que eu vou conseguir. Então, sempre essa autoconfiança aí, né, e muito vontade, né, porque naquela época não tinha muitas pesquisas, não se sabia muita coisa sobre o sistema nervoso. Então tem que ter muita coragem, né, de entrar, desbravar, né, um mundo assim que precisava ser até hoje, né? Enfim, essa é um pouco mais sobre a vida do Freud para vocês, sobre a carreira médica. Então, até a próxima.